Jeremy Wade sempre foi vendido como o herói invencível da natureza. Mas e se eu te dissesse que os episódios que você assistiu na TV foram apenas a versão limpa de uma realidade muito mais perturbadora? Por trás das câmeras, a produção de Monstros do Rio não estava apenas caçando peixes. Eles estavam lidando com radiação letal, prisões sob mira de fuzis e até mesmo restos humanos flutuando em rituais sagrados. Existem capítulos inteiros dessa jornada que as emissoras apagaram do mapa, alegando direitos autorais. Mas a verdade é que o que Jeremy Wade encontrou no Rio Kali e em Chernobyl era perigoso demais para o público comum. Mas antes de revelarmos o que foi escondido, eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Você acha que uma produção de TV tem o direito de gravar restos humanos e situações de vida ou morte apenas por audiência? Ou Jeremy Wade cruzou a linha da ética e deveria ter sido parado muito antes? Comenta aí embaixo, porque o que eu vou te mostrar agora sobre a cicatriz no coração do Jeremy vai mudar sua visão sobre o programa para sempre. Prepare-se, porque hoje vamos explorar os 3 momentos em que Monstros do Rio foi longe demais e acabou sendo banido da história. O assassino atômico de Chernobyl. Para entender por que o mutante se tornou o primeiro fantasma em um episódio de Monstros do Rio, você precisa entrar no rio Pripyat, um lugar onde o silêncio é tão pesado que ressoa nos seus ouvidos. Imagine-se num cemitério com lápides de aço retorcido e concreto. O ar parece frio e pesado e tem gosto de moedas no fundo da língua. Você está na longa e irregular sombra do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. Imagine que eu acabaria indo para o local do pior acidente do mundo e Jeremy Wade está bem no meio dele. Jeremy está na beira do lago de resfriamento, olhando para a água que não foi perturbada por mãos humanas por décadas. Ele recebeu um ultimato rigoroso de sua equipe de segurança. Ele tem exatamente 15 minutos. Esse é o limite máximo antes que a radiação comece a causar danos permanentes e irreversíveis aos seus órgãos internos. Mas esta coisa é realmente meu anjo de guarda. Ela vai comigo para todo lugar. Ela vai ler em tempo real o nível de radioatividade ao redor. A maioria das pessoas estaria correndo para salvar suas vidas, mas Jeremy está calmamente verificando a linha enquanto lança seu anzol no lodo radioativo do lago que esfria abaixo da superfície. O assassino atômico espera. Enormes bagres Wells que passaram 40 anos crescendo a proporções monstruosas em uma sopa de lodo radioativo. Mas enquanto Jeremy enfia a mão na lama para garantir sua presa, ele não estava usando um traje de proteção química com revestimento de chumbo. Ele estava usando luvas comuns de loja de ferragens, e essas luvas não ofereciam nenhuma proteção contra partículas alfa. Para os milhões que assistiam em casa, Jeremy parecia o maior especialista, enfrentando um deserto nuclear em nome da descoberta. Na realidade, ele estava manuseando lodo carregado de partículas alfa, usando equipamentos que não ofereciam nenhuma proteção contra a internalização de poeira radioativa. Foi uma aposta imprudente para aumentar a audiência e estressou muito a equipe jurídica. O perigo era tão grande quanto parecer. A tensão é construída sobre a ideia de que Jeremy está numa zona de morte, sugerindo que cada segundo passado às margens do rio Pripyat era uma dança com a falência total dos órgãos. Mas quando o episódio finalmente foi ao ar em 2013, chamou a atenção de um grupo muito mais perigoso do que um bagre gigante: os físicos nucleares. A comunidade científica não perdeu tempo em apontar um dado específico: a física da sensação. Durante as filmagens, o dosímetro de Jeremy, o dispositivo usado para medir sua exposição real, mostrou uma leitura de 0,39 microsieverts por hora. Agora, para o telespectador médio, 0,39 parece um número assustador quando aparece piscando na tela ao lado de uma placa de perigo, mas para um físico, na realidade não era nada impressionante. 0,39 microsieverts por hora é um nível de radiação encontrado em muitas grandes cidades de alta altitude ao redor do mundo, como Denver, Colorado, como radiação de fundo. Aliás, se você mora em uma casa de tijolos ou passa muito tempo perto de bancadas de granito, pode estar absorvendo níveis semelhantes de radiação ambiente. Num caso clássico de sensacionalismo televisivo, a emissora assumiu um risco mensurável relativamente baixo e o apresentou como uma missão suicida no coração das trevas. Os editores da série tentaram desesperadamente esconder a verdade com música dramática e cortes rápidos, e os especialistas argumentaram que,
ao fazer os níveis de radiação parecerem uma sentença de morte imediata, a produção estava efetivamente manipulando a audiência para obter mais audiência. Mas a questão vai além dos números para entender a física da sensação. É preciso analisar a pós-produção do episódio na filmagem ruda. O som de tic-tac de um contador Geiger geralmente é um taque ritmado e abafado, mas na edição final adicionaram sons digitais agudos e frenéticos que desencadeiam uma reação literal de luta ou fuga no espectador. Depois, tem a correção de cor. Se você observar fotos turísticas de Pripyat, a grama geralmente é um verde vibrante, mas a emissora aplicou um filtro pesado de cinza dessaturado, deixando a área monocromática, para vender a ideia de que a vida não pode existir ali, mesmo enquanto Jeremy está literalmente retirando um predador enorme e próspero da água. Essa reação científica criou um enorme paradoxo de segurança. O programa retratava Jeremy como um especialista em sobrevivência em perigo extremo, enquanto os números mostravam o contrário. Ele sofreu de malária cerebral e até sobreviveu a um acidente de avião na Amazônia. Ainda havia muito mais exploração submarina para ele fazer, quando a emissora percebeu que os especialistas estavam desmentindo sua maior zona de morte. O episódio se tornou um problema. Eles não queriam um programa de sobrevivência cientificamente incorreto, e era mais fácil deixar o episódio cair no esquecimento do que explicar os cálculos que ocorreram nos bastidores. As câmeras certamente queriam que você acreditasse que estar no ponto zero, literalmente na sombra de um núcleo de reator nuclear colapsado, seria o momento de maior radiação de toda a vida de Jeremy. Mas a física conta uma história muito mais irônica. De acordo com os dados, a radiação de fundo que Jeremy recebeu no voo em alta altitude para a Ucrânia foi maior do que a radiação que ele absorveu enquanto estava às margens do rio Pripyat. A emissora percebeu que se o público descobrisse os cálculos, o entusiasmo em torno do episódio diminuiria. Eles não queriam um herói invencível parecendo que estava apenas numa pesca cara. Então a diretoria decidiu que não precisava explicar a situação. Para os físicos, se o episódio simplesmente não existisse. Se você tentar encontrar Atomic Assassin em catálogos de streaming internacionais hoje, provavelmente não encontrará nada. A reação científica foi uma grande dor de cabeça para a emissora, quando a região foi mergulhada em um enorme conflito moderno e a zona se transformou da noite para o dia. As emissoras se viram num pesadelo de relações públicas. Continuar promovendo um episódio que na prática tratava Chernobyl como um playground seguro para turismo nuclear pareceu incrivelmente insensível e politicamente instável. Eles não queriam explicar por que enviaram uma equipe para uma landscape que mais tarde se tornaria uma verdadeira zona de guerra. Então eles o excluíram, mas de uma maneira não convencional, deixando os contratos de licenciamento expirarem. Retiraram Atomic Assassin da programação, protegendo a imagem corporativa impecável da emissora. Mas esse não foi o único episódio a receber esse tratamento. Embora Atomic Assassin tenha sido retirado por razões políticas, o próximo caso foi descartado por um motivo muito mais perturbador. O predador sacrificial. No episódio Killer Catfish, a tensão vai além do tamanho da presa e entra no reino de um verdadeiro pesadelo biológico. O episódio começa com Jeremy Wade parado na beira do grande aquário, Rio Cali. Eu sou Jeremy Wade. Bem, foi uma longa e incrível jornada de monstros fluviais. O ar aqui é denso e pesado, saturado com a fumaça que se espalha das piras funerárias da margem. Este é um lugar de importância espiritual, mas sob a superfície desta água sagrada, algo está errado. A teoria é que o bagre gigante desenvolveu um gosto literal por carne humana. Jeremy investiga a possibilidade aterradora de que, devido à constante entrada de restos humanos queimados no rio como parte dos ritos funerários tradicionais, o comportamento do peixe tenha mudado. Mas como um animal necrófago se torna um devorador de homens se as piras funerárias não são totalmente consumidas pelas chamas? Devido à pobreza e à escassez de combustível, os restos mortais acabam na água. Predadores como o bagre gigante possuem linhas laterais sensíveis, órgãos sensoriais que detectam vibrações na água a centenas de metros de distância. E ao longo de décadas, esses peixes aprenderam a associar o respingo específico de um enterro e a frequência dos cânticos na margem a um jantar rico em proteína. Se você fornecer a um predador uma fonte constante de proteína, eventualmente ele para de esperar pelas sobras e começa a procurar a fonte. Jeremy estava lá investigando um predador que pode ter reescrito seu próprio DNA para ver os humanos como uma fonte primária de alimento. Mas, à medida que a produção e as filmagens continuaram, os departamentos jurídico e de padrões da emissora entraram em pânico. Eles estavam analisando imagens consideradas muito sensíveis para o público em geral.
Quando o episódio sobre o bagre assassino estava sendo preparado para o público internacional, a equipe de produção se deparou com um obstáculo que nenhuma edição inteligente conseguiu superar no Reino Unido. Os padrões de transmissão são notoriamente rigorosos, e o que a equipe de Jeremy havia capturado nas margens do rio Cali foi considerado impróprio para consumo público. A fim de comprovar a teoria do devorador de homens, as câmeras capturaram imagens viscerais e inconfundíveis de restos humanos flutuando na água, vestígios das piras funerárias que não haviam sido totalmente consumidas pelas chamas. A emissora percebeu que mostrar a ligação gráfica direta entre o falecido e a dieta do predador ultrapassava os limites de um programa de aventura familiar transmitido no Reino Unido. Cada frame contendo esses restos mortais foi substituído por imagens vagas do rio ou closes do rosto de Jeremy. Quando os editores terminaram, o mito do peixe devorador de homens era tudo o que restava, enquanto a prova física era trancada em um cofre corporativo. Mas a emissora não podia simplesmente dizer que tinha medo de um pouco de sangue. Precisava de uma razão que soasse mais nobre para esconder as imagens. Então, sempre que os fãs perguntam por que o episódio do bagre assassino é tão difícil de encontrar em certos mercados, a história é quase sempre a mesma. O episódio foi discretamente removido ou censurado para evitar ofender sensibilidades culturais ou religiosas. Quanto aos ritos funerários hindus realizados ao longo do rio Cali, esta região é um lugar muito místico, um lugar muito espiritual, e Cali desempenha um papel importante aqui. Não apenas o rio, mas também permitiu que a emissora escondesse uma história de horror biológico por trás de uma máscara de eles não queriam explicar aos anunciantes ou aos pais por que estavam exibindo imagens de um peixe que basicamente se tornou um devorador de homens devido aos costumes locais. Essa manobra efetivamente impediu quaisquer outras perguntas. Enquanto isso, a fumaça do rio Cali fornecia uma cobertura conveniente para seus jogos legais. O próximo episódio se passava em um local onde não era possível se esconder atrás de um estado de relações públicas. Estamos indo para o coração da África. O Carcu, o apagão do Congo. O peixe-tigre no episódio Peixe Demônio, Jeremy Wade entra na bacia do Congo, um lugar onde os monstros não estavam apenas na água, eles estavam na margem, segurando um K-47. Aqui, Jeremy Wade estava caçando o peixe-tigre Golias, uma fera com dentes como facas de bife, enquanto também tentava navegar por um terreno geopolítico instável para sequer lançar uma linha nessas águas. A equipe teve que lidar com um predador muito mais perigoso do que qualquer coisa que eles haviam encontrado debaixo d'água: humanos. Neste ambiente, suas permissões de filmagem valem o quanto o dinheiro no seu bolso vale. Mas mesmo os poços mais fundos nem sempre podiam comprar segurança no Congo. A produção estava constantemente à beira de uma paralisação total. Toda vez que uma câmera era ligada, eles corriam o risco de serem assediados por milícias locais que não se importavam com as descobertas. Em resumo, a emissora adorava as imagens ousadas da selva, mas eles estavam apavorados com a realidade do que seria necessário para obtê-las, e queriam evitar o custo ético de fazer negócios em uma zona de guerra. Jeremy Wade refletiu mais tarde que os verdadeiros monstros não estavam na água naquele dia. Eles estavam nas margens, observando a equipe com olhares colos e armas carregadas. E, como veremos, numa tarde de 2010, o dinheiro deles não foi suficiente para impedir que as câmeras capturassem um pesadelo que a emissora jamais pretendeu que você visse. Em maio de 2010, durante as filmagens de King Kong Killer, a equipe se deparou com um obstáculo que nenhum suborno pudesse resolver imediatamente. No meio da selva, a equipe foi subitamente cercada por homens em uniformes desalinhados, com olhares colos e dedos pesados sobre os gatilhos de K-47s enferrujados. As câmeras estavam gravando quando aconteceu. As imagens, que os especialistas agora chamam de fitas da detenção, representam um deslizamento visceral da aventura polida que vemos na tela nesses vídeos. Você não vê Jeremy Wade falando sobre antigos titãs dos rios. Você vê uma equipe paralisada pela realidade da situação. Você ouve o tom agressivo e cortante da milícia e o apelo desesperado e sussurrado de um produtor tentando apaziguar uma potencial tragédia.
Como um membro anônimo da produção sussurrou mais tarde, tem gravações do Congo que nunca verão a luz do dia, porque envolvem homens com K-47s. A emissora acabou suprimindo silenciosamente essas imagens para proteger futuras permissões de filmagem, apagando efetivamente o momento em que o programa se tornou uma situação de reféns. Ver Jeremy Waite detido sob a mira de armas não combinava com a imagem do programa, mas para a equipe no terreno, o foro era muito real e ficou mais evidente em setembro de 2002. Acidente na Amazônia. Anos antes de os monstros dos rios se tornarem um fenômeno global, Jeremy Wade e sua equipe sobrevoavam o coração da Amazônia brasileira em busca do lendário pirarucu para um projeto inicial chamado Jungle Hooks. Eles estavam em uma aeronave monomotora leve quando a dura realidade da aviação na selva os atingiu em pleno voo. O motor, após uma grave falha mecânica, o avião roçou as copas das árvores, o som de alumínio rasgando e galhos quebrando inchando a cabine antes de se chocar contra uma área remota da Amazônia. Foi um milagre. Todos sobreviveram ao impacto, mas ainda não estavam fora da água. Eles estavam em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, sem contato por rádio e com o avião destruído. A equipe teve que confiar nos anos de experiência de Jeremy na selva e na pura sorte de serem vistos por uma equipe de busca local para sobreviver. Esse acidente foi a primeira vez que as pessoas se depararam com a realidade de quão perigoso e intenso era o programa. Provou que no mundo de Jeremy Waite, o perigo não era apenas um recurso de marketing, era parte de sua vida e identidade. O acidente estabeleceu uma regra para Jeremy. Se você vai caçar monstros nos lugares mais perigosos do mundo, precisa estar preparado para se tornar um sobrevivente. Mas enquanto a equipe ainda estava tirando cacos de vidro da pele e processando a experiência de quase morte, a indústria viu uma história que poderia vender. A emissora não escondeu o acidente. Em vez disso, aproveitou-se dele, usando a fuselagem retorcida como um elemento visual para provar ao público que o perigo era real. Mas aqui está a quebra de padrão. O acidente não era o segredo, era o trauma nos bastidores. A produção estava em estado crítico enquanto os comerciais exploravam a adrenalina. A equipe silenciosamente se afogava em um pesadelo. Um mar de pesadelos com seguros e consequências psicológicas. Vários membros da equipe ficaram atordoados, com os nervos à flor da pele devido ao impacto. Houve relatos internos discretamente suprimidos de membros da equipe se recusando a voltar a pilotar aeronaves leves e um intenso escrutínio legal por parte dos órgãos trabalhistas, questionando por que uma equipe de filmagem estava sendo exposta a um risco tão catastrófico para um programa de televisão. A emissora queria a audiência que vem com um acidente de avião, mas queria apagar o custo humano da recuperação. Então, enterraram as imagens vulneráveis de uma equipe devastada e aprimoraram a narrativa para a tela, transformando uma experiência de quase morte em um gancho de aventura eletrizante. A verdade foi manipulada para manter a imagem heróica da marca River Monsters até 2025. Jeremy Wade admitiu que o acidente quase acabou com o programa antes mesmo de atingir seu auge. O peso psicológico de saber que o próximo voo ou a próxima gravação poderia ser o último era um fardo pesado, mas enquanto a equipe lutava para se recuperar mentalmente, seus corpos eram invadidos por uma ameaça. Eles nem conseguiam enxergar monstros que não precisam de dentes para destruí-los quando se está filmando na Amazônia ou na Bacia do Congo. A água não é apenas um habitat, é uma sopa biológica. Jeremy Wade passou anos explorando o fator medo de criaturas como o candiro, o minúsculo bagre translúcido que, segundo rumores, tinha uma atração cirúrgica e francamente horrível por orifícios humanos diante das câmeras. Era uma história arrepiante para contar ao redor de uma fogueira, mas nos bastidores era um estado constante de paranoia biológica. Mas o monstro que os atacava por dentro não era o candiro, era a esquistossomose. Há registros de momentos em que a produção teve que ser interrompida devido a infecções. Estamos falando de uma doença crônica que ataca os órgãos internos e permanece no organismo por anos. Para conseguir aquelas cenas icônicas de Jeremy mergulhando em águas profundas e estagnadas do delta, a equipe de filmagem teve que passar horas com água até o peito.
O que o programa não mostrou é que essas águas são frequentemente infestadas por vermes parasitas que podem perfurar a pele humana. A emissora fez tentativas desesperadas para lidar com uma equipe que estava fisicamente debilitada, mas à medida que a infecção se espalhava, a emissora enfrentava um enorme problema de segurança. Como manter a imagem do maior programa de sobrevivência do mundo quando sua equipe está sendo dizimada por vermes microscópicos? Simples, você edita. Se não houver registros de visitas ao hospital ou qualquer prova de que uma infecção tenha ocorrido, então nunca houve infecção. O herói invencível no mundo dos monstros do rio. Jeremy Wade é um titã. Ele é retratado como uma força da natureza inquebrável, um homem que pode ficar no meio de um pântano infestado de malária por 12 horas e sair parecendo um astro de ação durão. Mas esses episódios de bastidores revelam uma realidade muito mais humana e com a qual podemos nos identificar. Quando as câmeras estavam ligadas, Jeremy era o rei do rio. Mas quando as luzes e as câmeras eram desligadas, o herói invencível frequentemente desmoronava. A equipe de relações públicas da emissora trabalhou incansavelmente para manter essa ilusão. Eles removeram sistematicamente o trauma e a vulnerabilidade física. Há imagens inéditas de Jeremy sofrendo com tremores intensos, convulsões causadas por febres parasitárias e exaustão extrema. Você nunca verá os vídeos dele sendo levado às pressas para clínicas remotas e as cenas dele conectado a soro intravenoso em uma tenda úmida na selva. Ver o grande explorador do mundo parecendo pequeno, doente e vulnerável não encaixava na narrativa. A emissora faturou milhões com publicidade. A emissora percebeu que se mostrasse o verdadeiro custo daquelas filmagens incríveis, as corridas para o hospital e as emergências médicas, poderia acabar com a franquia se o protagonista estivesse constantemente à beira da morte. O programa começaria a parecer menos uma aventura e mais um fardo. Então esconderam o sofrimento e continuaram a limpar sua imagem. Eles editaram os momentos de colapso físico, garantindo que o público só visse os ventos e nunca as dificuldades enfrentadas para chegar até lá. Protegeram a imagem do herói invencível não para ajudar Jeremy, mas para proteger seu investimento. Mas segredos médicos são apenas um motivo para fazer um episódio desaparecer. Às vezes, o risco de um episódio não vem de um parasita ou de um peixe que causa cicatrizes no coração. É um pedaço de papel em uma pasta sobre uma mesa de escritório. Os monstros corporativos, a guerra pelos direitos. Enquanto falávamos sobre AK-47s e lodo radioativo, o predador mais eficaz da história da série não tem escamas. É o monstro da música. A maioria dos fãs quer acreditar que existe uma conspiração obscura por trás das temporadas desaparecidas, mas a verdade está em um contrato de licenciamento dos primeiros anos de alto orçamento de River Monsters. A produção usava músicas populares e energéticas para aumentar a tensão da pescaria. Eles compraram os direitos dessas músicas por 5 ou 10 anos, mas quando esses contratos expiram, a emissora se vê diante de uma escolha: pagar milhões de dólares para renovar os direitos da música de um episódio que foi ao ar há uma década ou simplesmente tirá-lo do ar. Isso geralmente pode ser útil para matar 2 coelhos com uma cajadada só, caso um episódio já esteja causando problemas para a equipe jurídica da emissora. Por exemplo, se mostrar Jeremy manuseando lama radioativa com luvas de loja de ferragens, ou se apresentar cenas gráficas de fogueiras funerárias e cadáveres carbonizados. A emissora nem se dá o trabalho de renovar a licença. Usam a tecnicalidade legal de um contrato musical como uma desculpa conveniente para deixar os episódios controversos caírem no esquecimento. Não precisam banir um episódio se simplesmente pararem de pagar pela trilha sonora. No fim das contas, a maior lição de Monstros do Rio não está no tamanho do peixe capturado, mas no preço que foi pago para registrar essas imagens. Jeremy Wade não saiu ileso. Ele carrega uma cicatriz literal no coração, os pulmões marcados pela poeira de Chernobyl e o trauma psicológico de quedas de avião e sequestros em zonas de guerra. Mas talvez o fato mais sombrio de todos seja este: os episódios foram banidos, as fitas foram trancadas em cofres corporativos e as trilhas sonoras expiraram. Mas enquanto a TV tentava limpar a imagem de seu herói invencível, os verdadeiros monstros, aqueles que Jeremy passou 30 anos caçando, estavam sendo extintos em silêncio por um predador muito mais voraz: nós mesmos.
Jeremy Wade não parou porque a lista acabou. Ele parou porque o rio ficou silencioso demais. Se você chegou até aqui, é porque você não se contenta com a superfície. Se você quer entender mais sobre o que as grandes emissoras tentam esconder de você, inscreva-se no canal e ative o sino. E não saia daí, porque eu deixei este vídeo aqui na tela agora sobre outro caso de uma produção de TV que terminou em tragédia real. Clique agora e a gente se vê lá no próximo mistério.